E uma das maiores compreensões que eu acho que traz clareza para todas as pessoas em algum nível da sua vida é quando entende que tudo que é externo reflete o interno. Clareza e dor. Eu gosto de um exercício, Cláudia, assim. Algumas pessoas têm dificuldade em compreender ou aceitar ou classificar, explicar as suas qualidades. Eu faço assim: pega um papel, escreve 5 qualidades do seu pai, 5 qualidades da sua mãe, 5 qualidades do seu melhor amigo. Risca o nome pai, mãe e o amigo. Essas são as suas qualidades. E até trazendo isso, um gancho que eu gosto é que a gente pensa o que a gente consome é o que se tornamos, ok? Mas às vezes é limitado. O que eu como, meu corpo transforma. Só que o que eu vejo, que é o que você colocou, o que eu leio, o que eu assisto, o que eu ouço, o ambiente que eu estou também me molda. Também é nutrir. Aí a pergunta é, com que eu estou nutrindo? Vamos fazer de conta que eu peço para você assim, feche os seus olhos, imagine um lugar que você se sente em alegria, em bem-estar, respire fundo. Eu vou ligar uma musiquinha no celular aqui e você entra nisso. Aí de repente, eu dou um tapa na sua perna. Você acorda, você pode assustar, você pode gritar, você pode perguntar, você tá louco? O que está acontecendo? Nesse momento, você estava imaginando, só que o estímulo externo te trouxe. Logo, por mais que você pense em coisas boas, faça afirmação positiva, você ore, o estímulo externo vai mudar a tua linha de raciocínio. Então, esse é o poder do ambiente. Você pode fazer tudo de bom. Você vai para algum lugar que o ambiente é ruim para a sua perspectiva e momento de vida, isso vai impactar em como você vai se sentir. Logo, o quanto podemos. Às vezes, nesse momento, não podemos mudar o ambiente que estamos profissionalmente, mas qual que é o meu plano para mudar isso no futuro? Qual que é o protagonismo da minha vida que eu vou fazer algo para mudar isso? Hoje não posso, porque eu dependo dessa renda, desse trabalho, desse local, ok. Mas qual é o plano? Essa é a única coisa. São 3 chaves principais nesse exemplo que você deu. Então Uhum. vamos começar. Se eu te ligo, Cláudio, eu tô na estrada, meu carro parou, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Qual que é a primeira pergunta que você vai fazer? Onde você tá? Se eu falar não sei, Eu vou sair, como que eu vou te ajudar? Vou falar, Renan, não tem como eu te ajudar se você não sabe onde você tá. logo, se eu não sei onde estou, como vou saber onde chegar? Ou aquela outra Exatamente. analogia. Se não sei para onde vou, qualquer caminho serve. E o que é legal? Por forma didática, nós separamos as áreas da vida para ficar mais fácil a compreensão de cada etapa. Mas somos um ser integral. Podemos escolher por um exercício, uma área para focar, para conseguir alinhar para outra. Ok, podemos fazer esse exercício dessa maneira. Sim. Mas por que não tudo? Um pouco apelativa. Eu gosto de comparar a zona de conforto como um furô de cocô. É quente, é confortável, mas ainda é cocô. Então, assim, não, mas aqui tá confortável, mas ainda é ruim. A dor que eu estou, eu conheço e sei lidar. O maior medo é sobre aquilo que eu desconheço, que pode ser melhor. Mas como eu desconheço, eu vou ter que lidar com isso. Enquanto você falava desse exercício da empatia, que até é o exercício do amor, em palavras até mais modernas, gestão de conflitos. Que é quando você compreende, dentro de algum nível de racionalidade, a dor do outro. Quando você coloca o que ele está expressando, na verdade, às vezes não é sobre aquelas palavras que está usando, e sim uma dor relativamente mais profunda, você consegue trazer uma racionalidade sobre isso. Então vamos lá. Ah, meu problema é o meu financeiro. Não, peraí. Teu problema é algumas questões não resolvidas, que mesmo que eu aumente o seu salário, não necessariamente vai resolver isso. Então, claro, todo mundo precisa ter isso? Não, mas poderemos, tudo é treinável. E a busca de uma empresa, dependendo do seu nível e de pessoas dentro da gestão de pessoas, pode ser essa busca da verdadeira compreensão daquilo que ele está passando e trazer, talvez, se eu aumento o salário daquela pessoa que solicitou, ela, na percepção dela, ela vai pagar aquela conta e vai sobrar mais. Mas se ela não tem uma gestão financeira, pode ser que isso não resolva. E às vezes, tá, eu posso sim negociar o salário, mas será que eu posso fornecer pela empresa ou externamente um curso de gestão financeira pessoal para ela? Um planejamento de vida? Alguém, qual é o seu sonho? Ah, sou casado, já tenho um filho, eu preciso pagar um carro, comprar um carro, ter uma moto, eu quero mudar, eu quero comprar minha casa própria. Tá, você tem uma gestão? Você sabe lidar com isso? Então, às vezes, esse olhar com empatia para a pessoa, buscando ele, o gestor, ou alguém externo para fazer esse trabalho, traz muito mais solução, pertencimento e essa união. Nossa, eu não sabia de tudo isso e a empresa me forneceu. Hoje olhamos benefícios. Ah, tem vale transporte, vale alimentação, tem
convênio médico, ok. Mas e o sistema de ensino interno? Hoje eu vejo um movimento muito grande em empresas trazendo um sistema de ensino interno. Então, para algumas empresas, isso é muito antigo, né? Trabalhei numa instituição financeira que tinha o próprio sistema interno, né? Isso há 15 anos. Outras que são menores, não precisa. Aí eu tenho lá várias questões que toda vez eu tenho que ter o funcionário, supervisor, gerente para ensinar o novo. Pera, não posso já deixar automatizado, gerir isso, otimizar o tempo de todos e otimizar meus processos. Mas como você falou, e até retornando um assunto anterior, motivação, que é um dos motivos para realizarmos algo, muita gente confunde com empolgação ou ânimo. Motivação, dentro de uma analogia, é motivo para a ação. Aí eu te pergunto, para qualquer objetivo, qual é a sua motivação? Outro ponto, qual é o motivo bom o suficiente para mesmo que, se eu tiver sem energia, mal, cansado, vamos supor que por N fatores, tive que acordar na madrugada porque meu filho, meu pai, meu amigo, alguém ficou doente e eu era o único socorro naquele momento. Uhum. Fui ajudá-lo, só que, relativamente, por mais nobre que tenha sido minha ação, eu me prejudiquei no outro dia. Estou mais cansado, exausto, preciso dar conta, ok. Se eu não tenho um motivo para a ação muito bem claro e definido, pode ser que eu falhe naquele lá. E pode ser que seja um problema no meu trabalho, em casa, família, etc., que esteja me sugando minhas energias por N fatores, um problema de saúde, meu ou Sim. da família, que isso me esgota. Se eu não tenho um motivo tão claro para o meu trabalho, meus hobbies, meu motivo físico, né, minha questão, meu objetivo pessoal, meta qual que seja, Uhum. eu não vou agir. Então, por que não, de forma clara e inconsciente, colocar um motivo para a ação tão bom que mesmo que nos dias mais negativos ou até depressivos, se eu for apelar um pouquinho com sintomas depressivos, mesmo assim eu ajo. Então, É. eu vejo um dos questões que você falou no início, que as pessoas, já que em tantos dias eu não tive resultado, imediatismo, que a nova geração está Imediatista. muito nisso, Aham. né? Já que em 3 semanas eu não tive resultado, tá errado, então eu já vou desistir. Eu estudei muito, até escrevi um e-book sobre propósito de vida, como quais são os propósitos universais, como identificar os únicos e como rentabilizar de uma forma profissional, hobby ou serviço comunitário. Mas, resumidamente, um dos propósitos universais, que é de todo mundo, é a melhora contínua. Eu posso Ah, resumir IN na administração, chama PDCA. exatamente. Existe o Kaizen. Existe N nomes em N Mas culturas, que é a mesma coisa. E até uma citação de um livro chamado Propósito. Ele tem 90 páginas, é bem pequeno, entre aspas, mas cada página você fala, pera, cada palavra é muito profunda. Relativamente, em outras palavras, ele diz assim, você tem a tua cartilha de vida? Que para ser feliz, eu preciso alcançar essa casa, X carro, esse valor na minha conta, a família desse jeito. Você tem isso? Por mais que você leia um livro, Mente Milionária, outro livro XYZ, que te mostre que não era esse o caminho, cumpra. Porque só a experiência do alcance daquilo que era valoroso para você é o que realmente vai te trazer a experiência e você vai entender. Não é. Então, nesse livro, nessa citação, ele fala: o que você definiu como cartilha alcance, para você ter a experiência e ao alcançá-lo você mudar. Então, eu já zerei 3 cartilhas de vida que eu tinha. Aos 26 eu zerei uma. Então eu falei assim, era isso, alcancei o mundo máximo dentro daquela perspectiva. Eu não tive um faz mais burnout. sentido de vida Não, eu perdi o sentido. Porque daquilo. cadê o modo da felicidade? Não tinha. Mudei. Não, é trabalhar com. Larguei tudo, comecei do zero novamente, abri uma nova empresa. Tá, fiz uma equipe, fiz isso. Alcancei o máximo de condecorações dentro daquela perspectiva, em títulos pessoais, em títulos para os meus pacientes e alunos, meus atletas. Outro burnout. Cadê o baú da felicidade? Não tem. Tá, vamos começar de novo. Fiz de novo o terceiro. Não tem baú da felicidade. Tá, o que é então? É um propósito dentro de várias perspectivas, onde gere um legado, etc. Que não é o ponto agora, mas assim, só alcançando, eu sabia que não era aquilo, porque eu já tinha conhecimento. Mas vamos lá, porque agora eu tenho a experiência que mostrou que não era isso, tive uma crise que foi uma crise, né, não é entre aspas, mas que após tê-la eu posso melhorar após esse conflito, essa dor, somando uma perspectiva diferente. Eu compreendi no último ano que eu adoro o desafio e que a falta dele me deixa apático. Então, quando eu zerei essas cartilhas, acabou o desafio
E o que eu faço com isso? Eu sou hiperativo, então assim, eu preciso de desafio para continuar. E até que eu cheguei num nível de compreensão ano passado o seguinte: para todos os meus objetivos, eu vou criar minimamente 2 metas. A possível, para lidar com a minha autocobrança, e a impossível. Então, Ótimo. assim, eu gosto muito de uma analogia que antigamente, 15, 20 anos atrás, a gente fazia uma análise como que você quer ser daqui 10 anos. Isso. Nos últimos anos mudou, que é 5. É. Então vamos lá. Vamos supor assim, Cláudia, onde você quer estar em 5 anos? Aí você vai analisar todas as possibilidades lógicas e racionais Sim. dentro daquilo que você conhece e entende como possibilidade Uhum. real, financeira, mobiliária, imóveis e tudo essas questões e vai calcular. Então, em 5 anos, de acordo com toda essa base de conhecimento, expertise e sabedoria, eu estarei lá. Então, você criou uma linha lógica racional, certo? Certo. Ah, eu adoro essa provocação. Como alcançar esse exemplo de 5 anos e 6 meses? Você vai ter que pensar totalmente fora da caixa. Não, você vai queimar a caixa. Muito bom, Queimar a adorei, caixa. adorei. Queimar a caixa. E, exemplo, ano passado eu fui para o Mundial em 40 dias. Em 10 dias eu decidi ir para uma competição. Em 10 dias baixei 10 quilos, que não faz lógica e razão, ok. Tá tudo certo, mas funcionou e tá lá o resultado. Em 40, eu classifiquei, fiquei em primeiro, fui para o Mundial, fiquei em quinto. Não é sobre o troféu, É é sobre o quem eu me desafio. torno. É desafio para aquilo. Eu tive que recrutar todas as minhas habilidades, conhecimentos, expertise e criar novas para alcançar aquele objetivo. Então eu vou para o Mundial de novo e não é sobre aquele troféu. É assim, quem eu me torno no processo. Tudo é possível para aquele que crê. Exatamente. E tudo isso é o quê? A configuração mental. Eu contei para 3 pessoas que eu ia para a competição. Porque duas porque iam comigo Uhum. e outra porque era o meu melhor amigo, que é o Mauro. Ah, uma hora. Então eu falei, irmão, é o seguinte, cara, daqui 10 dias eu quero ir na competição. Não sei o que vai acontecer, farei o meu melhor, criei uma meta muito louca aqui e vai dar certo. Você empresta uma sunga? O que você precisar, eu tô aqui. Ou seja, você estava tão consciente que você já queria a sunga, que era o último detalhe para você estar no palco. Ou seja, você estava no palco, na sua consciência, no seu mundo aí, você estava no palco, consciente. Todo dia eu fazia um exercício de imaginação que toda vez que eu andava, eu simulava como se eu tivesse com o troféu andando na minha mão direita. Todo dia, da distância do meu apartamento, desço na garagem até meu carro. Eu fechava ia com o olho fechado, imaginando com o troféu na mão. E foi exatamente assim que eu voltei. Com o Todo troféu. dia. Eu imaginava, em Quase 40 dias eu imaginava andando com o troféu na 40 mão. dias também tem aí, né? Tem alguma história por aí, 40 dias no deserto? E, verdade, nunca pensei nisso. 40 dias. Nunca pensei nisso. 40 dias. Mas eu não perguntei a opinião de ninguém. Nem dele, nem dos meus amigos, porque não importa. Eu acredito, isso é fé absoluta. A voz que você escutou foi a sua. Muito bom. Então, quem vai estar nos assistindo aqui, qual a voz que você está escutando? Qual é a voz? E olha que legal. Em 2021, eu peguei Covid, fiquei 30 dias na UTI. A minha família foi chamada para se despedir relativamente 3 vezes. Eu lembro Eram outros disso. nomes, né? Era. Mas a realidade é essa. Aproveite enquanto está vivo. E por um milagre, resumidamente, claro, teve todo o apoio médico, teve todo o suporte do mundo ali, de todos foram excepcionais em tudo e fizeram tudo que era possível e impossível. E até que chegou uma notícia que a medicina e a ciência tinham feito tudo. E o que eu queria falar com quem? Naquele momento eu falei, me dá um dia, eu quero falar com Deus. Que é a única voz que eu quero ouvir hoje. Passei por esse processo, fiquei 9 dias entubado, retornei, deu tudo certo, mas não é essa história agora. 90 dias depois, eu sofri um acidente de carro. Capotou o carro, ok. Saí feliz da vida porque eu estava vivo, por mais estranho que isso pareça. Ao sair do carro, do acidente, ponta-cabeça, parou um médico, parou uma enfermeira de carros separados naquele exato momento e me deram todo o suporte, com todo o amor, carinho, atenção possíveis. E naquele momento, vários carros começaram a parar. E parando o carro, saindo gente, e a frase era: não morreu, mas está vivo, mas não morreu, mas está vivo. Aquilo foi me dando uma agonia, foi dando um mal-estar. Aí até quando eu percebi que eu saí do centro, eu falei, pera, que voz eu estou ouvindo? Eu vou ouvir 60 vozes de pessoas que estavam ali, perguntando se eu estava morto, perguntando o que aconteceu, e fofocando e filmando eu ali na pista, vivo.
Eu vou dar atenção para essa ou para aquelas duas pessoas que estavam querendo cuidar da minha vida positivamente. E olha que legal. Tanto no acidente, qual é a voz que eu vou ouvir? Aquela que realmente, puramente, de forma indiscriminada, parou a vida para cuidar da minha vida. Um ponto. Para a minha competição, o que eu estava fazendo relativamente era impossível. E eu não encontrei uma referência para isso. Então, com as vozes da minha cabeça mesmo, a minha, eu acredito, eu farei o melhor e eu assumo qualquer resultado positivo ou negativo que dê. Então, não delegarei a culpa se não der certo. Ah, eu perguntei para os meus amigos, colegas profissionais, né, que eu tenho, se acham lógica racional e se eu deveria ir ou não. Eu acredito, tocou meu coração, eu senti essa vontade Eu vou. e eu farei. O que der, eu assumo. Exatamente. E todos os dias me preparei, fiz o que tinha que ser feito loucamente. Assim, do nada eu fui fazer 20 km por dia. Eu quis compensar 4 meses em 10 dias, né? Deu certo. Machucou, doeu, saiu a sola do meu pé, saiu. Eu quero pagar esse preço, eu assumo o risco e assumo a consequência. Adulto. E olha que legal. No próximo, tive a competição, ganhei, classifiquei para o Mundial. Tinha mais 30 dias. Tirei 3 dias ali de respiro e voltei fazendo 20 km dia. Eu comprei um tênis novo, próprio para corrida. Falei assim, já que eu vou fazer isso, qual que é o melhor? Comprei. E no final dos últimos dias, a sola saiu. Eu falei, como que um tênis profissional, em menos de 30 dias, começou a descolar a sola e ficou liso? Aí eu pesquisei na internet. E eu vi que o tênis aguentava até 600 km. Aí eu fiz a conta e eu falei, eu fiz os 600 km. E assim, prometeu. E assim, existe uma linha que, falando bem breve, muito simples e resumido da corrida, é interessante você usar o tênis um dia, não usar no outro dia. Dar um descanso, um corredor, né? Que corre todo dia, treina todo dia. E usar um dia assim, ter no mínimo 2 Pra para você revezar. revezar. Por quê? Isso traz uma maior qualidade de vida, maior tempo do tênis. Que Então, interessante. eu usei todo dia e ele desgastou e deu. Eu falei assim, nossa, mas ia ser muito rápido para um mês. Aí eu fiz a conta. É que eu fiz tudo que ele podia mesmo. Eu falo muito do esporte porque eu trago também a mesma estrutura para a parte empresarial. Não tem atalhos, Não, não tem atalho. mas existe otimização de tempo, Otimização com quem já estratégia. chegou lá. Então vamos lá. Os primeiros dias eu fiz, aí eu entendi que estava travando meu glúteo, minha lombar, minha panturrilha, não estava movimentando. Então, pera, o que eu preciso fazer para que continue o movimento? Porque tem gente que faz, tem gente que é Ultraman. Pera, se eu fizer a liberação na minha panturrilha, ela vai melhorar. Ok, então toda noite comprei o equipamento para fazer essa liberação. Começou a inflamar meu quadril. Tá, qual que é o melhor anti-inflamatório para eu passar, para não tomar, porque vai atrapalhar a minha estética para essa finalidade estética. Comecei toda noite a passar. Não estava dando conta. Então comecei a passar de manhã. Ok, machucou meu pé. Qual que é o melhor curativo? Então, peraí. Problema, foco na solução, foco na solução. Não é vou parar pelo problema. Qual é a solução? Vou liberar. Inflamou. Como vou desinflamar? Eu vou fazer. Saiu a sola do pé. Saiu a pele dos dedos. Tá, qual que é o melhor curativo para continuar? Não importa o que aconteça, é até dar certo. Então, trazendo para a empresa, igual você colocou. Saí do CLT e vou empreender. Isso. Show, legal, parabéns, vão para cima. Nossa, eu comprei um produto, ou vendo um produto, ou sou um autônomo pela faculdade que faço e quero empreender. Não é só ser especialista e venham clientes? Claro que não. Marketing, ok, um ponto, atualmente, para trabalhar com internet, o exemplo, né? Fiz 3 posts, não veio ninguém. Ok, tá, continua. Mas não deu certo. Continua. Continua. Tá, mas eu tentei tudo que eu sabia e não deu. Curso, e olha que legal. Quando eu sei quem sou, tudo que disserem que não sou, não faz sentido. Não faz sentido. Logo, não me afeta. Não me afeta. Então, se eu me posiciono em áreas da minha vida, profissionalmente, pessoalmente, ok, isso vai atrair pessoas com valores e princípios similares aos meus e vai afastar aqueles que não têm. Isso é maravilhoso. Que fique só quem faz sentido. E que Deus abençoe aquele que não faz para encontrar aquele outro que faz sentido para ele. Exatamente, isso é bom para todo mundo. Para todo mundo. Sabe um exercício que eu gosto muito de passar para meus alunos? Vamos lá. Vamos supor que eu pego essa garrafa e encha de raiva. Isso. Eu consigo te dar até a frente da sua boca. Sim. Você que escolhe beber. Sim. Se eu te dou, então, esse presente e você nega, com quem que fica? Com você.
E por que a gente tem aceitado presentes emocionais negativos? Perfeito esse exercício. Uma frase que eu gosto muito, que para a maioria das pessoas que não tem esse nível de clareza e consciência, parece até arrogância também. É exatamente. Mas assim, se cada um cuidar da sua vida, todo mundo se cura. Se cura. Porque assim, nosso sistema chamado vida, ele nos coloca em provação não, em desconfortos, cada vez piores, porque a gente não olhou para o simples. Então, exemplo, a dor física é ruim, ela é boa? Eu estava numa palestra com uma fisioterapeuta, ela falou assim, a dor é maravilhosa. Todo mundo, como assim? Dor de cabeça e tal. A dor é um ponto de atenção. Olhe para mim, olhe para o corpo, algo não está legal. É um alertinha. Um alerta, Aí aqui. a pessoa toma remédio para dor, remédio para dor, remédio para dor. Não olha o que está gerando que tá essa dor. causando aquela dor. E ela piora a doença porque ela mascara o sinal. Então, tem um sinal de incêndio. Eu vou lá, desligo o sinal, mas não curo o incêndio. Vai queimar, Vai pega queimar fogo tudo. Então, a dor é apenas um aviso, olhe para mim que algo não está certo. Na verdade, ela conseguiu uma licença poética para justificar aquilo que eu não quero fazer, olhar para dentro. É, pode ser. Gostei Então, dessa definição. vamos lá. Hoje está na... É, TDAH não tem um exame de sangue físico neuronal que você faça que comprove. São comportamentos dentro de questionários, anamneses, que se você alcança X nota, você está. Então, eu concordo que aquela pessoa que fez aquele questionário, aquela anamnese, ela está nesse momento em um estado similar ou até comportamental de TDAH. Check. Então, como é essa comprovação, ela preencheu e ok. Mas, na verdade, ela está hiperestimulada. Então, ela fica o dia inteiro numa tela. Então, toda tela é hiperdopaminérgica. Então, estimula a dopamina através dos olhos. Então, acordou, ao invés de ela tomar um banho, ela liga a tela. Só por causa da dopamina. Dopamina, um hormônio da ação, é hormônio. Então, o hormônio da ação através dos olhos já hiperestimula. Logo, é um conteúdo raso. Tem um nome, de 2024, saiu na Forbes, final do ano, Brain Rot, que é apodrecimento cerebral. Foi o nome do ano que de conteúdo raso gera um apodrecimento cerebral. Olha que loucura! Então, assim, nos últimos 2, 3 anos, já foi colocado que essa última geração vai ser a primeira que vai ter um QI inferior que a anterior. Meu Deus. Ponto 1. Ponto 2 agora. Essa geração está tendo um apodrecimento cerebral dentro desse termo, né? Que está atrofiando ou diminuindo as capacidades cognitivas pelo excesso de conteúdo raso. Logo, não é necessariamente uma alteração fisiológica do cérebro, onde ela não consegue controlar a quantidade de dopamina, noradrenalina, que para isso que entra os remédios, né? E precisa da medicação para essa função porque nasceu assim. Não. Ela está por N questões de ambientais, ambiente que eu vejo, assisto e ouço, muito raso, superficial, hiperestimulada, por isso eu não tenho atenção em nada, porque eu não treinei atenção. Exato. Aí eu dou um laudo para a criança. E tem uma outra questão. Às vezes o TDAH vem com uma agressividade, né? Algumas vezes. Mas até que ponto essa criança está ali gritando para ser vista? Exemplo, eu tenho altas habilidades, superdotação com hiperatividade. E eu sigo muito conteúdo desse. Eu entrei numa comunidade que eu achei o cúmulo. Não comentei isso na internet até hoje, é a primeira vez. Que assim, por eu ter altas habilidades, então eu consigo focar em muitas coisas, então é por isso que eu tenho tal dificuldade. Não. Essa dificuldade é do ser humano. Superdotação, eu penso em muita coisa ao mesmo tempo, freneticamente em tempo todo, então é por isso que eu vou mal. Não, é porque você não treinou. Essa é a dificuldade daquele que não tem. É o caminho do ser humano. Então, assim, é diferente o funcionamento fisiológico, ponto. Ok. Mas se treinar, tudo é treinável. Tudo é treinável. Fácil ou difícil, tudo é treinável. Tem gente que tem um talento, um dom, etc. Tem uma facilidade natural por N fatores. Eu gosto muito das subdivisões das 9 inteligências. Então, lógica racional, físico-sinestésico, musical, naturalista, né? E as outras, né? Vocal, enfim. Tem alguém que nasce com mais, como que a minha natural, inata, principal é a lógica matemática. Só que eu treinei a pessoal, a interpessoal, eu sou uma pessoa introvertida treinada. Fazendo de novo uma analogia com o esporte, quando eu fui pro fisiculturismo, eu treino há 20 anos. Faz 10 anos que eu tô no fisiculturismo. Eu não tinha o conhecimento técnico, eu procurei um treinador, um especialista, um mentor, um coach. Ponto. Usou
8 primeiros treinadores meus falaram cada um uma palavra diferente, mas com um conceito similar. Para com esse esporte, eu era powerlifter antes. Volta por powerlifter porque você não tem genética para isso. Fiquei arrasado, fiquei mal, fiquei chateado, mas peguei um ranço. E na força do ódio, brincando, brincadeiras à parte, Sim. não sei como, mas eu vou alcançar isso. Me disseram que era impossível. E a minha vida é uma série de dezenas de impossíveis dizendo. Então eu comecei a treinar com 15 anos, para 16, que eu tinha raquitismo. Eu pesava 48 quilos. Nossa. Comecei a comer muito, treinar muito, porque eu tinha uma aversão psicológica sobre uma distorção de imagem. Claro que eu não sabia que era isso na época. Descobri há poucos anos atrás, né, que era nesse nível profundo. E comecei a comer muito para ganhar peso. Passei por mais de 12 nutricionistas. Naquela época, 20 anos atrás, tipo, era outro conhecimento comparado a hoje. Não tinha tanto internet, não tinha especialidade em nutrição esportiva. Era só para emagrecimento e saúde, né? Só isso. Eu queria ganhar peso. Não quero ganhar peso, quero ganhar peso. Não tinha para sustagem, não tinha suplemento igual hoje. E eu tentei, não deu, fui pro rumo. Até que daí eu era muito diferente do pessoal. E eu falei, eu tenho superdotação, eu tenho habilidade, só que o meu conceito da familiar é que eu era burro. Porque eu não me enquadrava dentro da caixinha deles. Exatamente. Então eu me prometi. Todo dia, eu tinha internet de escada ainda. Para quem não sabe o que durante o dia não dava para usar a internet, que era muito caro. Então a gente tinha usado da meia-noite às 5 da manhã, 6 da manhã, que era um pulso só ali de telefone fixo, ou no fim de semana. Então, assim, não tinha condição de ter uma internet Wi-Fi, rádio, que tinha na época, né? Então eu tinha que usar de madrugada, ou só fim de semana, ou de madrugada. Então eu acordava escondido. Para poder fazer pesquisa. Todo dia, das 4 às 6 da manhã, que é o horário que dava, eu me prometi que todos os dias eu leria pelo menos 3 artigos por dia. Sobre alimentação, sobre exercício, sobre tudo que é desenvolvimento humano. Ou seja, você foi buscar a solução para o problema. E fui. Até que eu entendi que eu não tinha eu fiz uns exames também para isso, claro, né, para confirmar a produção de algumas enzimas digestivas. Logo, não somos o que absorvemos. Olha que legal. Eu cheguei a bater 8 mil calorias dia. Eu ganhei uma barriguinha, ganhei um pezinho, mas assim, nada que não ia, né? Não absorvi. Não absorvia. Quando eu entrei com suplementação de enzima digestivo, meu peso subiu. Em 3 anos eu ganhei 60 quilos. Meu Deus. E eu tava feliz da vida. Porque a imagem negativa da criança ferida era aquela magra, tinha bullying, tinha outras coisas. Então aquela dor me fez crescer. Claro que eu compensei uma dor com outra dor. Passei do ponto, fiquei 9 anos, até que falei, tá errado isso aqui. Um dia eu olhei e falei, tá, meus exames eu controlo, tá tudo ok. Mas não tá saudável, acima de 100 quilos. Ah, eu sou atleta, powerlifter. Não. Eu vi, olha que legal. Eu fui para o powerlifter para ter uma licença poética de por que comer tanto e erguer tanto peso. Que não era isso. Era só uma justificativa. Com 18 anos eu fui campeão pela primeira vez de powerlifter, com um supino com 70 a cada lado. Eu participei da juvenil adulta e da master. E ganhei. De tanto que era o trauma. Que era, ai que lindo aquele atleta que faz tudo isso. Não, olha o tamanho dessa dor. Aos 14 anos, meu pai falou que eu era muito burro, porque eu precisava trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos por esse motivo, para pelo menos trabalhar. E eu não tinha noção de espelho, que isso era sobre ele. Aquilo me gerou uma dor tão grande que eu fiz a primeira faculdade, terminei, fiz a segunda, fiz 4 pós-graduação, 2 MBA, comecei um mestrado, que eu estava trabalhando em instituição financeira ainda. Nisso, zerei dentro de uma perspectiva, falei, não faz mais sentido, fui para a área da saúde, fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, mais 6 pós-graduação consecutiva. Para quê? Esses diplomas, no meu caso também, era para provar para o meu pai, dentro da minha cabeça, não era para ele, que eu não era porque eu era inteligente, que eu era capaz. Exatamente, Era só mesmo comigo. movimento estava dentro de mim. Eu cheguei no doutorado, você imagina só. E por quê? Porque eu tinha uma outra fala dentro de mim, uma voz, que ela acabou, que ela morreu. Essa voz que falava assim, qual filha da Elza? É burra ou a inteligente? Porque a inteligente era a Carla, eu era a burrinha. Burrinha. Porque eu era... E, na verdade, eu não era burrinha, eu era frágil, eu era doente. Assim, hoje eu vejo, eu analiso aquele contexto daquela criança, ela fazia tudo para chamar atenção, na verdade. Ela queria ser olhada, ela queria ser... Mas essa criança já está curada, tá? Então, por isso tem que estar atento com o nosso movimento adulto para saber da onde está saindo essa força. Se essa força do ódio está saindo de uma... eu estou aqui, quero ser vista, né? E os nossos funcionários também. Perfeito.
não é? Então, da onde eu estou saindo? Eu vejo muitos empresários querendo trabalhar muito para alcançar milhões, mas ele está saindo de uma vingança. Ele está saindo de uma humilhação. Essa humilhação vai chegar aonde? A uma arrogância? E só fazer um parênteses. Não tem como eu plantar banana e colher maçã. Não tem como eu plantar pera e colher uva. Logo, não tem como plantar mal e colher bem. E ao reprogramar, ressignificar, trazer um novo sentido para aquilo. Então vamos lá. Eu até achei em 2022 que 100% de eu ser atleta era só compensação emocional. Eu parei por 2 meses por causa de uma frustração também, uma série de frustrações seguidas e contínuas, etc, né? Eu falei, eu tava gravando e no curso eu falo uma aula que eu fui atleta e não era mais. E tá gravada essa aula, eu não apaguei, deixei lá. Porque eu gravei até um tanto e parei e não dei continuidade. E quando eu refiz, tinha voltado. E eu parei por 2 meses. E naqueles 2 meses, só foi de mal a pior. As situações em geral. Até que um amigo meu, Renan, você tá aqui em Londrina e tal, vamos fazer um treino. Eu falei, cara, nem treino. Eu falei, como assim, cara? Vamos trocar uma ideia. Ele pegou no ar, muito inteligente, né? Vamos lá, eu tenho aqui o Gympass, eu passo você e tal. Deu, tá bom. E eu treinei numa academia muito linda, muito massa. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Que delícia! Aí eu fiquei um mês treinando naquela academia com ele, ok, numa camisa de rede. E eu falei, cara, isso aqui é bom, mas não é legal. Eu fui para uma outra melhor, eu falei, o que eu estava fazendo da minha vida? Olha que sensação maravilhosa. Entendi. Não era compensação. Começou por uma compensação emocional, tá tudo certo. Mas o motivo por continuar é por mim, porque me faz bem. Depois disso eu me sinto melhor. E você falou do estudo, abrindo parênteses. Eu estudo 4 a 6 horas dia. Sim. Só que tem pessoas que eu falo isso e surta. Não. O que é o conceito de estudo? Vou pegar o livro de geografia, de português, de matemática, sentarei naquela mesa... E farei o questionário. Estudarei aquele livro chato do qual eu não gosto, para cumprir aquela função acadêmica, escolaridade, e é uma tortura. Então ela tem uma assimilação do que ela estudou porque não queria, como tortura. Meu dia não é assim. Não, eu não sento... prazer. Isso. Existem vários tipos de aprendizagem. A primeira minha é auditiva. A segunda é visual. A terceira é sinestésica. A visual é fotográfica ainda, não é nem a leitura. A segunda eu falo em voz alta para me ouvir. A quinta é leitura. Então eu quero estudar algo. Eu normalmente coloco um audiobook, um micro audiobook, a leitura, até chat eu converso e na hora de, em vez de ler, eu ligo o áudio para ouvir. Então eu ouço, aí existe a pirâmide de aprendizagem. Sim. Ah, você leu, você aprende X%. Você leu, escreveu, mais uma porcentagem. Você leu, escreveu e fez um resumo. O último nível que eu acho sensacional... É quando você ensina. Ensina. Então, o que eu gosto de fazer de manhã? Eu gosto de ler a Bíblia todo dia. Eu leio por temas. Então, hoje eu quero falar de performance emocional. Eu vou ler o que a Bíblia diz sobre isso, eu vou estudar, eu já vou abrir o meu celular, meu Instagram, já vai compartilhar. Já vou compartilhar. Voltando à mesma analogia da competição. Eu comecei a fazer horas assim. É a primeira vez que eu tô contando isso, porque senão vai traumatizar achar que é assim. Eu acordava, tomar uns aminoácidos, algumas coisas, fazia 1 hora de treino em jejum, mais 4 a 5 horas de caminhada em jejum. Aí eu fazia 2 refeições e dormia para a competição. Porque se eu comesse antes, me dava um relaxamento por causa do próprio sistema digestivo e não conseguia depois. Como? Eu fiz um dia, morri. Tipo assim, não deu certo. Morri não, né? Não tinha energia. Tá, então se eu como, cai energia e não consigo voltar. Então eu não vou comer. Fiz 3 horas, travou. Pera, como que eu posso cuidar antes de travar? Então, deu 2 horas, eu alonguei, mas no outro dia, sobrecarga, não deu. Pera aí, então se a cada 1 hora que eu estiver fazendo caminhada de 4 horas, eu parar, alongar, eu consigo manter por mais tempo. E olha que legal, a alta performance, existe uma classificação de suplementos para o cérebro. Boa parte, existe os nacionais, existe os internacionais que por enquanto a Visa não liberou, mas em outros países são liberados. Então, estou falando de coisas que são totalmente ilegais, né? A maioria dos nootrópicos que tem algum efeito direto no cérebro, de forma até química, no sentido que não é necessariamente natural, é um processo farmacológico. Sim. O que eles mais estimulam é o GABA, que é o hormônio do relaxamento. Uau.
Então, o que uma pessoa leiga acha? Quanto mais café, melhor. Quanto mais eu acelero, melhor. Só que numa Fórmula 1, não é que todos os carros têm a potência de chegar a mais de 300 por hora, não sei a quantidade. Mas não é sobre quem acelera mais, e sim quem faz melhor curva. Então, quem sabe mais controlar o freio, não quem acelera mais. E tem gente que acha que a alta performance é o quanto você acelera, mas é o quanto você sabe frear. Uma técnica tradicional, Pomodoro, que você pode separar em blocos de 25 minutos, no máximo 50, para 5 por 2 horas, e aí você para por 20 minutos e volta. Tem pessoas que estão em um estado atual de tanta dispersão e falta de treino para a sua habilidade que ela pode separar em blocos de 5 minutos. Elon Musk deu esses dias, eu fui até questionado essa semana, que ele deu uma entrevista, eu fui ver, que ele separa para controlar todas as empresas 5 minutos para cada uma, para tomar decisão. Só que assim, o pessoal achou que é só 5 de toda análise. Não, já vem tudo pré-estruturado, ele tem a tomada de decisão final e importante em 5 minutos. Então ele para fazer essa gestão de tempo em blocos de 5 minutos. Eu gosto muito de uma frase de Steve Jobs, faça o que você é bom, delegue o resto. Exatamente. Que encaixa o que você trouxe lá no começo. Então o empresário no começo é tudo. Tudo bem, mas depois não. Se falta alguma ferramenta, alguma experiência, você contrata, você vai buscar. E mesmo você contratando, você tem que ter um curso mínimo, para você saber se a pessoa está fazendo certo. Ou está fazendo, você tem condições de gerenciar. A minha falecida avó dizia o seguinte, até para mandar você tem que saber. Perfeito. Saber. Então Ótimo. como é que você vai supervisionar, controlar aquilo ali se você não sabe? Ou não tem alguém que saiba. Ou não tem alguém que saiba? Então assim... Você não sabe, você tem duas escolhas. Ou estuda, ou você contrata quem saiba. Que sabe. Mas aí que tá aí, você tem que saber ter competência mínima para você gerenciar aquilo. Porque tem que ter gerenciamento, tem que ter supervisão, porque nós somos humanos. Outro ponto que você trouxe no início, que é dentro da administração, KPIs, né? Que é os indicadores de performance. Pera, se eu não sei o ponto A, ponto B, começou. Então, onde estou? Onde quero chegar para cada coisa? Ok. 2, quais são os indicadores de performance? Ou, minimamente, qual é o indicador que está dando errado? Para evitá-lo. Então, estava fazendo algo inédito, eu comigo mesmo, para esse evento. Tá, aqui deu ruim, como que eu evito antes? Né? Quando dar ruim, eu faço. Fazer uma analogia com plano de contingência, olha que legal. Eu gosto de chamar de drenos mentais tudo aquilo que toma a sua energia mental. Energia, para quem não sabe, é glicose. Então, a principal fonte de energia do nosso cérebro é a glicose. Porque muitas pessoas estão cada vez querendo beliscar mais, ou ganhando mais peso, ou querendo mais, que acham que é uma compulsão. A verdadeira compulsão alimentar, que eu já tive, é quando você pega comida congelada da geladeira, quando você pega a mão dentro do pote de margarina e come. Isso é compulsão. Aí eu comi uma barra de chocolate hoje, que eu pedi pela iFood. Isso não é compulsão. Isso aí é a tua vontade de comer, porque foi hiperseletiva. Ah, eu tive uma compulsão, que eu pedi um lanche, que demorou 40 minutos, chegou. Não é compulsão. Compulsão é comer desenfreadamente qualquer coisa que está na frente congelado. Até o fim. Qualquer coisa. Congelada, estragada, isso é compulsão. Então é algo muito sério que tem gente que fala de uma forma banal. Ok, gente. Romantiza. Tá. A pessoa que está o dia inteiro beliscando, ela está gastando energia mental freneticamente, com o estado de passado ou de futuro, como, por exemplo, ansiedade ou pensamentos contínuos do passado, ou até uma preocupação. Preocupação, estou ocupando minha cabeça antecipadamente de algo que não existe. 95% das coisas que nós pensamos necessariamente não existirão. Então, isso são 3 danos mentais, eu identifiquei 35, mas só puxar os 3. O plano de contingência é para evitar a preocupação. Sim. Então, vamos trazer até para uma alimentação em treino. Vou sair na estrada. Se meu pneu furar, eu tenho reserva. Se 2 furar, eu tenho um guincho. Se parar de montar, eu tenho a assistência do meu seguro. Eu não tenho seguro, então aquela rodovia tem a assistência da rodovia que é esse 0800. Legal. Ai meu Deus, se ia furar, e o que eu vou fazer? Isso é preocupação. Plano de contingência não. Tem a minha alimentação. Tem uma preparação, eu sou um atleta, então tudo é organizado, estruturado, planejado para dar certo. Porque olha que legal, tem pessoas que, eu vou começar a segunda dieta, mas você já comprou as coisas no mercado? Não. Você começou no sábado. Mesmo. Você fez a inscrição na academia? Não. Então você planejou tudo para dar errado, né? Tá tudo certo para dar errado. Tudo é certo para dar errado. Então, até às vezes posso as marmitas e falo, planejado para dar certo. Planejado para dar certo. E se acabar? E eu não dou tempo de pedir que foi fim de semana, alguma coisa, eu montar, eu tenho um ovo. Se acabar? Não, aí eu tenho um whey, que é para isso. Renan, você toma suplemento? Alguns.
Ele tá no seu plano? Não preciso, eu prefiro comida. Mas se um dia acabar, eu tenho essa proteína que eu ponho com esses sucrilhos, que vai bater a proteína e carbo, não é a comparação perfeita, mas supre o objetivo, a função. Isso é um perfil, até um nome em inglês que eu traduzi em português, é o problem solver. Sim. Solucionador de problemas. Até o pessoal da nossa empresa, nós 4 sócios, são eu mais 3, todos são problem solver. Então, assim, um traz o problema, resolve assim, vou ligar, assim. Automático. Automático. É. Não tem pedir. É proatividade da configuração mental. Alguém, gente, vai precisar de um patrocínio. Não, esse contato dá. Assim, Automático. Fluido. Instantâneo. Puxando um gancho desse assunto agora, do problem solver, né, o solucionador de problemas, com plano de contingência e com ambiente. Eu tinha desistido de ir para o campeonato internacional, por questão financeira. Eu joguei no Google, vi a passagem, falei, se for eu mais uma pessoa, vai dar tantas dezenas de mil reais, todo o trâmite, e não é prioridade, porque isso não me gera dinheiro direto. É um hobby que eu posso ir nos campeonatos nacionais, que não tem nem perto disso. Então, acabou. Ponto, né? Para aquele momento e a situação financeira, eu fiz isso. Aí eu conversando com meu cunhado, ele pegou, Renan, mas não é tudo esse valor, dá para entrar em tal site, tal lugar, tal jeito. Eu nunca fiz isso. E ele já fez muitas vezes. Ele achou por 1/3. Eu falei, pera, 1/3 do valor? Dá pra eu ir. Dá pra ir, nessa quantidade. Não. Aí eu conversei com outra pessoa, não, é só fazer isso, tem um negócio de milhas que você faz aqui que eu nunca fiz. Eu sou leigo nisso, eu assumo, não tem problema. Exatamente, tudo certo. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho uma agenda com 26 eventos para 2025. E eu falei pro meu sócio, falei, olha, na reunião, 2 datas, eu quero ir em 2 eventos e eu não estarei presente. Então, com 5 meses de antecedência, estou avisando vocês, eu tinha desistido desse sonho, desse objetivo, por questão financeira, mas tive um ponto de vista externo diferente e vi que é possível. Farei de tudo para isso, só que nessas datas eu não estarei presente. Então, só para já antecipar vocês, que nos eventos, que cairá em datas de eventos, não poderei participar. Só para já deixar, se por algum motivo desconhecido, externo, fora do meu controle, não poder ir, estarei com vocês. Mas, em contrapartida, farei de tudo para ir. E é isso. Aí um falou assim, você tem um Media Kit para eu buscar parceiro para você? Para a gente realizar esse sonho? Aí o outro, tá, vamos pegar tal coisa, vamos tentar fazer um 6 em 7, e com esse dinheiro a gente banca e você vai. Isso aí. Eu chorei. Isso aí. Eu chorei. Assim, fluido. Não tinha zero prolixidade. Não perguntou se gosta. Cara, você quer isso aí? Bora. Vamos pra cima. Faz esse mídia aqui. Vamos fazer esse plano de ação. Assim, em uma frase, cada 2 pessoas diferentes. Posicionamento e as coisas quando flui. E ambiente. Os caras olhou e falou assim, vamos, tá, é só isso. Pronto. Eu falei, cara, tô no lugar certo. Um ponto de vista que parece incoerente, mas faz sentido. O que liberta o ser humano da sua ignorância é o conhecimento. Sim. Mas em contrapartida, o que limita o ser humano para a ignorância é o seu conhecimento. E como você colocou agora, o fluir. Eu gosto muito de uma analogia que o fluir é a cura e a retenção é a doença. Exemplo, até tem um livro que chama Propósito, tem 90 páginas, bem curtinho, mas muito profundo. Que uma das definições que ele traz por exemplo, depressão é amor represado. Peraí. Então até o amor, que se eu segurar, eu não pôr pra fora, ele vai represar e vai me adoecer? Agora imagina a falta de perdão. Agora imagina a mágoa. Agora imagina aquele ranço que eu tô guardando do meu marido, da minha esposa, daquele amigo de infância que fez aquela coisinha e eu nunca internamente perdoei. Então, todas as retenções é o que te adoece. E o fluir, que é deixar fluir as emoções, é o caminho da cura, o caminho, o tratamento para qualquer coisa. Exatamente. Então, quando eu estou aberto ao conhecimento, à expertise, à sabedoria alheia, eu tenho a oportunidade de realmente aprender e se tornar com a vida mais leve. E até, eu acho que um complemento aqui no final, a gente relativamente falou de gestão emocional, inteligência emocional, e um termo que eu gosto é performance emocional. Na hora H, quem é você? Exemplo, eu contei do acidente. Capotei o carro, estava de ponta cabeça, veio as vozes internas do desespero, da agonia, da dor, eu vi o sangue escorrendo, pingando, estava de ponta cabeça, o corpo doendo, meu bíceps rompeu, ele separou, claro, não teve lesão externa, mas estava preto,
Eu olhei, não desmaia, não desmaia. Respira, não desmaia, não desmaia. Fica aqui, tô aqui. Depois eu resolvo o que eu quero agora. Estou vivo, o que eu posso fazer agora? Tem um risco de vida ainda? Tenho. Se eu estiver no meio da pista, o caminhão bater, o carro bater. Então, se eu tiver, preciso sair do carro. Pé no teto, tira cinto, põe pra fora. Chegou alguém, me ajudou. Tô na pista? Não, ok. Veio, o que você tá sentindo? Tá doendo tudo, tô bem, o que eu tenho que fazer? Qual é a instrução? Não, eu sou enfermeiro, sou médico. Ok, o que eu preciso fazer? Chegou a ambulância, ok, o que eu preciso fazer? Fui para o hospital, ok, o que eu preciso fazer? Tá. Não, vai ter que dar ponto, talvez não vai. Tava aberto o meu braço, talvez a enfermeira do hospital, talvez não vai dar pegar a anestesia. Tá bom, tá dando ponto. Tá doendo? Tá. Tá doendo mesmo? Tá. Mas você não tá xingando minha mãe? A moça, se eu te contar o que aconteceu 90 dias atrás, se eu te mostrar a foto do carro que eu tirei, tá tudo certo. Ouvi relatos que muitas pessoas, ao saberem no hospital, na época do Covid, que precisavam ser entubadas, ali ela já entrava em crises, Já ali, já declarava a morte. ali ela já aceitava a morte, pela configuração mental daquele momento. Quando eu cheguei no hospital, o responsável ali do hospital me falou que eu já estava com mais de 90% mal cometido. Eu não entendi, eu percebi que se eu entendesse ia ficar ruim, então eu vou ignorar. E o que eu preciso fazer para melhorar? Queria me entubar, falei não, eu quero estar consciente. Ninguém entendeu como que eu estava acordado, justificou-se inicialmente de forma lógica e racional, que era o meu condicionamento físico para o atleta. E depois que eu saí, falaram, não, é sua cabeça. Piorei, peguei uma bactéria de alta resistência e o médico chegou na segunda semana, de forma muito clara, muito profissional, falou, o que a medicina e a ciência fez até aqui foi feito. Você quer alguma coisa? Quer falar com alguém? Quer comer algo? O que você quer? Respirei, emocionei. Falei, se eu chamar a minha família, eu não vou aguentar. De emoção, ou eu vou chorar. Eu quero um abraço. Aquele médico me abraçou como um pai. E eu chorei. No segundo eu respirei. E falei, eu só quero um dia para conversar com Deus. Que é o único que eu preciso me acertar. Piorei. Quando eu vi que não dava mais, chamei o médico. Falei, estou no meu limite, compreendo, pode entubar que está tudo certo. Chamaram a equipe, me trouxeram para ser entubado e eu fui uma das pessoas que ficou mais tempo no hospital naquela situação, fiquei 30 dias, né? Tem uma pessoa depois que ficou 45, ok? Acabei pegando amizade com todos, porque o que eu podia te chamar a atenção para conversar com alguém naquela dificuldade eu fiz, para me distrair no meio daquele caos. E o médico perguntou, você tem algum segredo? Você tem algo a dizer? Você não vai lembrar dessa conversa, você não vai sofrer, mas se tiver qualquer coisa, agora é a hora. E eu disse, não tenho nenhum segredo, minha vida é um livro aberto, não me arrependo de nada. Amo minha família e eu tenho algo a dizer. Eu amo todos vocês e eu vou voltar. Faço o melhor aqui. Todos se emocionaram, teve uma dificuldade por esse fator entubar naquele momento. E naquele processo, algumas pessoas, pela situação do mundo, tinham até perdido a fé. E quando eu voltei, falaram para mim que naquele momento elas conheceram a fé. Então, na hora H, quem é você? Na hora H. Quando alguém te fala, não tem mais, ainda sobra a fé, que é o acreditar no impossível, acreditar no invisível, acreditar no que não existe lógica e razão humana naquele momento, para aquela situação, do seu ponto de vista, essa é a fé. Então, assim, quando falarem que já acabou tudo, quem é você? E isso é uma configuração constante de uma vida que todos os recursos mentais inconscientes foram selecionados naquele momento para, vamos para cima, vai dar certo. Vai dar certo. Não importa, que ninguém mais acredite. Se eu tiver 1%, é só o que eu preciso. E deu certo. Após isso, Renan, você terá, inevitavelmente, possibilidades grandiosas, muito grandes, em diversas sequelas. Um dia eu fiquei de pé, no segundo eu dei uma volta na casa, no outro 2, no outro 4, no outro 8. No outro dia me falaram que dentro de um mês eu conseguiria andar uma linha reta por 5 minutos. Em 6 meses eu poderia voltar à musculação. No outro dia eu andei 500 metros na avenida numa linha reta, no outro dia 1 km, no outro dia 2, no outro dia 4. Em 7 dias, 8 dias, eu dei 4 km em dia. Para quem não... Isso demorou muitas horas, pela
capacidade ali física respiratória. Todo mundo vai morrer, vai dar ruim, porque eles desconhecem alguém com essa perseverança mental. E todo dia eu postava 1% a mais a cada dia. Só que assim, eu postava 1% para não desanimar as pessoas, porque a verdadeira conta é 101. É tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouquinho. Tudo. Então todo dia era 101. Eu vou fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho. No primeiro dia, que eu fiquei 30 dias numa maca, tomando banho e tal. Quando eu fui, minha casa era um sobrado e meus pais falaram, fica em casa porque é elétrico, tal. Eu não tinha escolha, eu tava naquela situação, fui, ok, né, vamos cuidar. Tomei o primeiro banho, no quarto da minha mãe tinha um espelho, de pé, eu peguei e fiquei de frente com ele e eu confesso, eu fiquei aterrorizado. Eu perdi quase 30 quilos, né, tive escara no rosto, no joelho, no quadril, na coluna. 30 dias atrás eu estava me preparando para o campeonato mundial, impecável, saúde 100%. 30 dias depois, não é anos, 30 dias, eu olhei de pé no espelho e vi aquela imagem. Passei mal, me deu agonia, me deu desespero. Respirei fundo, porque quem é você na hora H? Eu prometo, para mim mesmo, que eu vou mudar tão rápido, que se eu não tirar uma foto agora, ninguém vai saber como eu estava. Pedi para tirar uma foto em casa, meus pais surtaram, não deixaram. Depois, escondido, tirei a foto, lógico, porque é uma promessa. Para mim, eu estou prometendo comigo que eu mudarei tão rápido. Eu farei tudo que pela minha vida, protagonismo, pela minha vida, farei tudo. Não aceito que ninguém me coloque como uma vítima disso aqui. Eu fui uma vítima do Covid, ok, mas eu não terei vitimismo. Eu fui uma vítima do acidente. No próximo segundo, eu não serei vitimista da situação. No outro dia do acidente, eu coloquei a tipóia e fui treinar. Surtaram, postei tudo, né? Eu era digital influencer, ok? Você é louco, como assim, não sei o quê. Não me importa com o que você está dizendo. Eu, comigo, regulo a minha emoção para isso e eu vou fazer. Eu assumo se der ruim, eu assumo se der problema, eu vou enfrentar, mas eu também colherei o resultado daquilo que eu faço. Performance emocional. Uma coisa que eu contei poucos dias atrás, né, na internet, quando eu estava ainda na UTI, 2 dias após eu ter acordado, eu pedi um calendário. Perguntei que dia é hoje, me falaram a data. Então eu estava ainda meio lesado, com toda a medicação, pós, né, tudo. Eu contei aquela data e eu lembrava da data do dia do Mundial. Eu não contei para ninguém, só depois de 2 meses. Essa situação. Eu contei e faltava 10 semanas para o Mundial. Eu olhei para mim, só tinha joelho e fêmur, de uma perna que eu tenho desenvolvida para a competição. Respirei fundo, em 10 semanas, mentalização. Estarei pronto para o campeonato. Não necessariamente o melhor do mundo, não necessariamente a minha melhor forma, mas estará feito o meu melhor para isso. No primeiro mês eu ganhei 12 quilos, no segundo 20 quilos, no terceiro 25. Aí uma pessoa ali pode pensar, 25 quilos pronto para competir. Uau. Deu a data, foi cancelado por causa do Covid. Mas você estava pronto. Não importa. Não era sobre a competição. Era sobre o seu processo, era aquilo que você tinha Quem eu vou me prometido pra tornar nesse processo. Ninguém entender que Aí eu você precisava de algo para me agarrar. Quanto a gente pode contribuir, colaborar, transbordar, inspirar. E eu gosto, veio vários, mas 2 principais versículos. Tudo posso naquele que me fortalece. Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Exatamente, é isso. Seja forte e corajoso. Vai doer. seja Vai forte. doer, Vai ter medo. vai, Vai com medo mesmo. vai, Vai com receio mesmo. vai. Seja forte Eu e corajoso. falo, tá doendo, tá chorando, mas vai. Vai com medo mesmo, vai com dor, vai com choro, mas vai, não para. Vai ter uma pomada, vai ter uma palavra, vai ter alguém mais competente com você para te ajudar. Temos o Google, a inteligência artificial, tem livros. Hoje a gente tem acesso à informação. Ele vai otimizar, ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Eu falo que adulto faz o que tem que ser feito. Ponto. Ponto. Pode ter prazer no meio? Pode, mas não necessariamente. Não, mas tem que fazer. Tem que fazer. Cláudio, imensamente muito obrigado pela tua presença. Muito agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Que só você sabe o quão é valioso o seu tempo em todas as esferas. Nossa, né? Nossa. Então, muito obrigado por compartilhar essa experiência. Seríamos infinitos em todos os assuntos, mas hoje escolhemos alguns a dedo para transmitir, para passar para esse pessoal. Então, muito obrigado.
E mensagem final. Se todas as pessoas do mundo receberem essa mensagem agora, qual é uma das, dependente do tema de hoje ou não, que você gostaria de passar para todos? Seu lugar é onde você quiser. Só depende de você.